Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode assistir essa entrevista depois no meu canal no YouTube, no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter, tá certo? E hoje aqui eu recebo o urologista, o Dr. Eliseu Denadai. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, mas antes de a gente começar nosso bate-papo aqui, eu quero presentear o senhor com o café Bem Brasil. Convidado que vem aqui no podcast diário do Rodrigo Lima ganha café, doutor. O senhor gosta de café? Adoro. Café Bem Brasil aqui, doutor. Esse daqui é de Guapiaçu, viu? A empresa é de Guapiaçu, parceira nossa aqui no Diário do Rodrigo Lima. E você que quer experimentar o Café Bem Brasil, você pode estar usando aí sua câmera do celular para acessar o QR Code e fazer seu pedido lá no Café Bem Brasil. Você vai estar acessando o site, tá bom? Meu muito obrigado e agradeço também as empresas que colaboram com a gente aqui no cenário. Nós temos aqui a Cortina e Companhia e também os móveis Colômbia. Meu agradecimento a vocês que ajudam aqui a gente a fazer o podcast. Mas, doutor, voltando aqui, a gente vai bater um papo sobre um assunto sério, hein? O Novembro Azul. Doutor, pessoal, chega um período aí que os homens precisam fazer esse exame, né, doutor? Exame de prevenção aí em relação ao câncer da próstata. O que dizer para essa turma, doutor? Em primeiro lugar, bom dia a você, bom dia ao pessoal que está ouvindo e vendo o programa. Veja bem, o papel que vocês desempenham na imprensa de uma forma geral, vocês estão virtuais, é um papel extremamente importante para que nós possamos levar uma informação precisa para a população. As mulheres receberam esses ensinamentos todos há 70 anos, desde a década de 50, com câncer de colo de útero, posteriormente câncer de mama. Eles aprenderam a fazer os exames periódicos, que popularizou-os como chamam preventivo, mas na verdade não tem prevenção nenhuma. O que você faz é prevenção de tumor avançado. Nós estamos fazendo um diagnóstico precoce. Essa é a meta. Porque quando nós temos um diagnóstico precoce, você pega uma doença que nós sabemos pouco dela, uma doença mortal, a gente pega no comecinho. E quando é pequenininho, dá para você matar. Então, a nossa informação sempre é no sentido, olha, procure o médico, faça o seu exame periódico para que você faça a detecção de qualquer doença, seja ela no trato urinário, intestino, pulmão, etc., de uma forma mais precoce. Com isso, você consegue um tratamento muito mais eficiente. Então, as mulheres desempenham um papel extremamente importante porque, como eu disse, elas têm uma informação de 70 anos. Os homens começaram há 30 anos a receber essas informações. E aí você faz a pergunta, doutor, mas por que demoraram tanto para ensinar os homens? Porque não tinha homem velho. A população na década de 50 e 60 morria com 56, 57 anos. Hoje a população tem uma sobrevida média de 76 anos. Então, no caso das mulheres, o câncer de colo de útero aparece em mulher jovem, mulher que está na fase reprodutiva, 20, 30 anos. No caso do câncer de próstata, você vai ter a partir de 50, 60 anos. Então essa é a razão pela qual nunca a classe médica se preocupou em fazer essa divulgação e essas campanhas de prevenção e de exames periódicos. Doutor, e como fazer essa prevenção? O que o homem... qual a dica? A dica é a seguinte, uma arma que nós temos muito grande chama genética.
Então, a gente hoje sabe que existe uma série de tumores que são ligados à área genética. Então, o tumor de próstata é um deles, a mama é outro, o tumor de intestino é outro. Então, esses tumores que têm essa ligação genética, nós já temos aí um dado muito importante. Quando nós dizemos, olha, se você tem alguém na tua família que você desenvolveu um tumor de próstata, você deve começar a fazer exame aos 45 anos. Se você não tem ninguém na família, você pode começar aos 50, mas não deixe para 60, porque a partir dos 50 já começa a subir a curva de aparecimento de casos. Antes dos 50, ela é pequena e ela praticamente é restrita a essas pessoas que têm familiares com câncer de próstata. Um dado interessante é que, como é genético, lá no locus cromosômico, a gente tem um local onde é o P53, que é um cromossoma que identifica tumores, tem um locus onde fica o tumor de próstata. E o interessante é que ali também é o tumor de mama. Então, existe uma linkagem genética entre mama e próstata no mesmo lugar. Portanto, a gente sempre pergunta para o paciente, olha, o senhor não tem ninguém na família que tem câncer de próstata? Ele fala, não tenho. O senhor tem, minha mãe teve câncer de mama, então ele é um indivíduo com grupo de risco. A gente já tem que tratá-lo como um indivíduo que deva começar a fazer uma prevenção a partir dos 45 anos. Doutor, e quais os principais sintomas? Zero. Não tem sintomas, esse que é o perigo, né? Não, exatamente porque, veja bem, a próstata, ela é um órgão que tem uma parte muscular e tem uma parte glandular. Quando essas glândulas crescem, elas aumentam, é um tumor benigno, não é câncer. Este dá sintoma. O indivíduo começa a levantar mais vezes à noite, começa a ficar com o jato mais fino, começa a urinar toda hora. Então, esses sintomas estão relacionados ao tumor benigno. Agora, no músculo, na cápsula prostática, na região da borda prostática, aparecem os tumores malignos. Então, eles não dão sintoma. Então, quando um indivíduo tem sintomas por câncer de próstata, ele já saiu da próstata. Esse indivíduo já tem metástase para osso, para fígado, para pulmão. Então, não tem nada que esperar sintoma. Você deve fazer o exame periódico. Porque outro detalhe é o seguinte, às vezes o indivíduo vem nos procurar com sintomas devido ao tumor benigno, mas eles podem coexistir. Ele pode ter um aumento da próstata, está dando dificuldade para ele urinar, mas ao mesmo tempo você detecta um câncer inicial. Então, não espere os sintomas, você deve se focar nisso que eu falei. Se você tem genética, 45 anos. Se você não tem genética, 50 anos. Doutor, eu não tenho nada, eu vim aqui porque a minha mulher falou que eu preciso fazer exame periódico. Ótimo. Esse é um outro detalhe importante. As mulheres são uma ferramenta maravilhosa para que os homens acostumem a ir ao consultório. Então... Doutor, e medicamentos? O cidadão que está com essa próstata um pouco avolumada, né? Medicamentos resolve ou não? Não. Veja bem, o tratamento. Vamos falar de tumor benigno. Sim. Isso que você falou é tumor benigno. Até a década de 90, a gente praticamente operava todos os doentes. Aí apareceram alguns medicamentos, hoje nós temos aí alguns, que fazem com que você diminua 85% a chance de operar a pessoa. Tumor benigno. Então, esses remédios, eles estão disponíveis já há 30, 20 e tantos anos, e com isso nós estamos beneficiando uma quantidade enorme de pacientes que no passado eram submetidos à cirurgia. Lembrando que esses remédios são remédios que não curam o tumor benigno, que não diminuem o tamanho da próstata e que nem impedem a próstata de crescer. Então, às vezes, você dá o remédio para uma pessoa, daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, ele tem que ser submetido a uma cirurgia. Mas você evitou, porque tem pacientes que estão tomando há 20 anos esses remédios e estão muito bem, obrigado. Porque o tratamento é feito com a finalidade de evitar que o bloqueio
da urina na saída pela próstata, tumor benigno, estraga a bexiga, estraga o rim. Então, a partir do momento que você consegue fazer com que o indivíduo tenha uma vida social, familiar, razoável, urinando bem ou praticamente bem, você vai mantendo a medicação. A partir do momento que você tem complicações, tipo obstrução urinária, formação de cálculo, infecção urinária, aí tem que operar. Agora, não estamos falando de câncer, estamos falando de tumor benigno. Sim, sim. Doutor, em relação aos exames, quais os tipos hoje? Tem homens, tem tabus, né, doutor? Não vou fazer exame por conta da minha condição de homem, não vou fazer. Mas o exame é indolor, né? Tem como fazer, o exame tem que ser feito. E qual é a periodicidade que tem que fazer esse exame, doutor? Veja bem, olha, esse tabu, essa coisa caiu muito. No começo, você lembra, nós começamos a fazer, em 1991, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, que eu fiz o primeiro Congresso Paulista, nós fizemos uma primeira campanha de prevenção. Isso já faz 30 anos. Então, em 30 anos, as pessoas que naquela época tinham 20 e que hoje tem 50, já ficaram sendo marteladas durante 30 anos da necessidade de fazer. Então, o tabu ainda existe. Existe porque não é 100% das pessoas que receberam as informações que aderiram. Então existe mas muito menos do que era 15, 20 anos atrás. Hoje os homens estão muito mais conscientes. Raramente você vai ter alguém que tem essa faixa etária de 50, 60 anos que não quer fazer exame. É muito difícil. A maioria às vezes relaxa, não faz, mas está consciente que deva fazer e vai fazer. Quanto à periodicidade, o câncer de próstata, você pode examinar um doente e ele está com tumor e você não fazer o diagnóstico. Então, por isso que a gente recomenda que seja anual. Todos os anos você deve fazer a partir dessa idade que eu falei, com genética 45, sem genética 50. E os exames são exames que se completam. Nós não temos uma bala mágica, uma bala de prata. Falou, faz isso aqui, deu positivo, igual HIV. Fez HIV, deu, tem HIV. Não deu, não tem HIV. Na tumor de próstata não existe isso. Você faz um toque prostático, você faz pelo reto, é um exame indolor, um exame chato, mas que é muito menos chato do que o exame ginecológico. A mulher é um exame muito pior. E a mulher está consciente que deva fazer. Então, quando você faz o exame, você examina a lateral direita, a lateral esquerda e a posterior. A parte anterior da próstata você não examina. Então, você tem 25% de chance de ter um tumor e você não fazer o diagnóstico pelo toque. O exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína que existe no esperma para não deixar o esperma coagular. Porque o esperma fabricado pela próstata e vesícula seminal, ele é, na verdade, a alimentação e o transporte para o espermatozoide. Tanto que quando o homem ejacula, 5% vem do testículo, que são os espermatozoides. 95% é alimento e transporte. Essa proteína, o PSA, ela existe no esperma exatamente para não deixar coagular e estragar o espermatozoide. Porém, quando em algumas situações, por exemplo, trauma, você faz uma endoscopia, você traumatiza a próstata, passa PSA para o sangue. Quando você tem uma infecção, passa PSA para o sangue. Então, o fato do PSA estar aumentado no sangue não necessariamente significa que esta pessoa tem câncer. E é por isso que o PSA tem 35% de falha. Você faz um PSA, ele está elevado, e pode não ser câncer. Está baixinho, pode ser câncer. Então, você tem que juntar todos os dados, todos os exames, para que você possa ter uma certeza, mais certeza se tem ou não tem câncer. Ele não substitui, então, o exame do toque? Não. Existe quando você faz o toque, como eu disse, tem uma chance de 25% de falha. Quando você faz o PSA, 35% de falha. Quando você faz os dois, 9%. Você já diminuiu muito a chance de estar errado. Então,
toque e PSA. Por incrível que pareça, a gente atende pacientes, às vezes, que eu fui no doutor fulano, ele disse que meu PSA tá bom, não precisa fazer toque. Não caia nessa. Não caia nessa. Exija do seu médico toque retal. Tem que fazer exame. Entendeu? Essa história que não precisa, eu fiz o ano passado, tem que fazer todo ano toque, tem que fazer todo ano PSA. Entendeu? É uma necessidade, nós não temos ainda, nós estamos à busca de outros marcadores, outros exames, mas não temos exames nenhum. Surgiu recentemente um marcador que você faz um toque e tal, coleta o material, manda examinar, mas já fez o toque, então faz o toque e o PSA, não vejo vantagem nenhuma. Então, é muito importante que você tenha consciência disso. O exame anual pode salvar a tua vida. Você pega no começo, um tumor no começo, quando você faz o tratamento, você tem 95% de chance de curar a pessoa. Entendeu? Então, eu tenho pacientes que eu operei há 30 anos, estão vivos, poderiam ter morrido. Então, há necessidade realmente de você fazer um diagnóstico precoce. E, feito o diagnóstico, aí você tem as opções de tratamento. Então, você pode até não fazer nada para o doente. Depende da idade, depende do grau histológico, porque quando você tira um fragmento da próstata e põe no microscópio, eu recebo um laudo que diz para mim, esse doente aí tem um tumor que ele é baixíssima agressividade. Esse doente aí é um doente que pode ser acompanhado, mas você vai avaliar. Ele tem genética? Não. Ele tem mais de 66 anos? Então, um indivíduo que tem 68, 70 anos, que não tem genética e que tem um laudo histológico de baixa agressividade, tem uma classificação que chama Gleason, que nós usamos, a gente faz 2 notas. Então, quando esse indivíduo tem uma nota 2+2, 2+3, quer dizer, abaixo de 5, você rotula esse indivíduo com baixa agressividade. Então, ele pode ser acompanhado. É uma forma de tratamento para um grupo específico de pacientes. A gente tem alguns pacientes sendo acompanhados, só que ele tem que vir de ano em ano, sistematicamente, e você tem que repetir essa biópsia dele, posteriormente com um intervalo máximo de 2 anos. Esses pacientes, se bem acompanhados, 20% vão ter que deixar esse tratamento e partir para outro tratamento, porque o tumor dele avançou. Então, se você consegue manter um acompanhamento, beleza. Agora, se você percebe que é um paciente que não vai fazer acompanhamento, que é um paciente que não tem grau cultural para aceitar, trata ele. Que tratamento? Aí você tem, fundamentalmente, 2 opções. Você tem um tratamento radioterápico e a cirurgia, que é a retirada total da próstata, assim como o tumor de mama, que você tira a mama. A radioterapia, no passado, há 20 anos atrás, era de péssima qualidade e os resultados eram baixíssimos, 45% de cura. Queimava muito o doente, tinha muito efeito colateral. Hoje não, hoje você tem tratamentos mais concentrados em que você aplica uma radioterapia maior, queima muito menos efeitos colaterais e tem um resultado semelhante da cirurgia, em torno de 95% de cura. Então, aquele paciente que não quer operar. Outra coisa é também as comorbidades. Aquele paciente que tem um diabetes grave, um doente que tem um problema cardíaco grave e tal, você vai avaliar. Se esse doente não tiver perspectiva de viver 10 anos, você pode não fazer tratamento nenhum nele. Ele vai morrer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Que ele tem um problema pulmonar grave, tem um problema cardíaco grave. Então aí entra um aspecto de relacionamento médico-doente para você avaliar o perfil psicológico do doente. Tem doente, por exemplo, que não aceita. Eu tenho um tumor aqui, eu não vou viver com esse tumor. Tem outros doentes que falam, não, eu vou ficar quieto, eu não vou operar, eu tenho um problema cardíaco muito grave, já coloquei 10 estentes, eu vou submeter uma cirurgia, eu vou fazer uma radioterapia. Aí você fica dialogando com cada doente. Mas o que nós temos fundamentalmente é isso, é um tratamento expectante de acompanhamento, um tratamento cirúrgico e um tratamento radioterápico.
Nem tudo é um passeio no parque. Isso que eu Então, perguntar você pro senhor, tem que pensar o seguinte, tanto a cirurgia quanto a radioterapia pode levar a efeitos colaterais. Então, a perda urinária, a impotência sexual, estreitamento no canal, essas coisas todas podem acontecer tanto na cirurgia quanto na radioterapia. Entendeu? A cirurgia é praticamente imediato. O indivíduo opera, ele começa a perder urina, ou ele fica impotente, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, você já mais ou menos já sente. A radioterapia não, ela leva 6, 8 meses para que o doente comece a sentir os efeitos benéficos de cura, o PSA vai caindo, quanto os maléficos dos efeitos colaterais de impotência, de incontinência, que a radioterapia também dá. Doutor, o senhor acha que a questão da impotência na situação do homem, isso acaba fazendo com que ele deixe de fazer a cirurgia, o exame? É um impeditivo? Nós estamos falando uma questão de opção à vida, né, doutor? Não, então veja bem, isso é o que eu falei, o relacionamento médico-paciente é fundamental. Então, o indivíduo tem medo de ficar impotente, mas ele tem muito mais medo de morrer. Então, você tem que colocar para ele isso. Além do que, veja bem, hoje a gente tem tanta medicação, tanta técnica, tanta coisa que todo homem que for submetido a uma cirurgia prostática, ou que não for, por qualquer outro motivo, ele ficar impotente, hoje você tem um monte de opção que ele pode fazer. Você tem drogas orais, drogas injetáveis, prótese. Então, não vai ser por falta de opção médica que o indivíduo deixa de ter uma vida sexual normal. Agora, o nosso medo maior é a continência urinária. A perda urinária realmente é um fator terrível de piora de qualidade de vida, e você tem uma fisioterapia nos casos leves, que alivia bastante, e você tem esfíncter artificial, você coloca, mas é uma cirurgia, mais uma cirurgia, é uma cirurgia cara, e os convênios pagam, mas sempre é uma briga para pagar, e o paciente passa a ter uma via crucis, porque a impotência sexual, se ele tem um relacionamento estável, o indivíduo mais idoso, a esposa é mais idosa, ela também já não tem, a área hormonal dela já caiu muito. Então, o prejuízo sexual para o casal é pequeno dentro do contexto. É diferente da incontinência urinária, que o indivíduo ele limita a sua vida social, é muito complicado. Mas a gente tem o que fazer. Então é por isso que você não pode deixar de fazer uma cirurgia, uma radioterapia para curar o seu câncer, levando em consideração as complicações. As complicações existem, os doentes precisam saber, mas a medicina cada dia mais tem argumentos, tem medicações e técnicas que podem ajudar muito a melhorar a qualidade de vida. Doutor, é importante também deixar justamente essa mensagem de que fazer o diagnóstico é bem melhor do que de levar essa questão de esses tratamentos são difíceis, né, lá na frente. Por isso fazer o exame é sempre melhor do que depois do tratamento, né? Faz o exame agora, né? Dura quanto tempo o exame, doutor? Não, o exame é rápido, o exame não é. O problema do exame é a conscientização. Agora, é extremamente importante que o homem saiba que a qualidade de vida de um indivíduo que tem um câncer de próstata avançado é terrível. É terrível. Ele sofre muito. E você não tem eutanásia no Brasil. Então o camarada vai passar aí 1 ano, 2 anos com dor, sofrendo, internando, saindo. É uma qualidade, é uma condição de vida terrível. Só quem viu sabe. Então, se o indivíduo às vezes eu penso que talvez seria bom nós fazermos a campanha de conscientização mostrando a qualidade de vida que tem um indivíduo que não fez o diagnóstico precoce, para mostrar o quanto sofre uma pessoa que tem um tumor de próstata avançado.
Esse indivíduo vai viver 1, 2 anos, rapaz, é um sofrimento atroz. O que ele sente? O que ele Dor, consegue? dor. O tumor vai para todo lado do corpo, vai para o cérebro, vai para o pulmão, vai para os ossos. Uma dor óssea brutal. Você não tem ideia do que é uma metástase óssea. Um tumor de próstata lá na coluna é um sofrimento brutal. Então, a recomendação sempre é: vá ao médico, procure o médico. É um exame simples, um exame rápido, entendeu? Então, e fica aqui também a partir dos 50 anos, tanto homem quanto mulher deve fazer exame de intestino. A colonoscopia é fundamental, porque o câncer de próstata, câncer de mama, são abaixo do câncer de pele os cânceres mais frequentes. 12%, 13%, 14% da população terá câncer de mama ou câncer de mama. Mais 8% da população, homem e mulher, terão câncer de intestino. Então, é uma recomendação. A partir dos 50 anos, se você não tiver genética, faça próstata e intestino. O intestino tem uma vantagem sobre a próstata. Você vai repetir a cada 5 anos. Você fez, deu normal, 55. Fez, deu normal, 60. Diferentemente da próstata. Doutor, em relação à questão da ejaculação precoce também, tem alguma coisa, Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ejaculação precoce é um distúrbio psicológico, não tem nenhuma doença que dá ejaculação precoce, é só psicológico. Isso é um assunto para outro podcast, né? Porque isso é longo. Ejaculação precoce é uma coisa que não tem nenhuma doença que afete a ejaculação, ou sendo precoce ou retardada, entendeu? Existem alguns remédios que a paciente toma, principalmente ligados à área de ansiedade e tal, que podem fazer com que a ejaculação seja retardada. Tem inclusive um medicamento que a gente usa para tratamento de próstata, que é a tansulosina, que ela atrasa a ejaculação ou até inibe. Tem indivíduo que você tem que parar o tratamento, mudar de remédio, porque chega, doutor, não consigo mais ejacular, eu fico lá meia hora, 1 hora com a minha mulher e não consigo ejacular. Eles têm que trocar o remédio. Agora, a ejaculação precoce é fundamentalmente psicológica. Isso é um tratamento que tem que ser feito de parceria entre o médico, o urologista, o andrologista e o psicólogo. Eu tenho lá na minha clínica uma psicóloga que ela traz só psicologia do trato da área sexual, entendeu? Então tem que ser um pessoal que tem experiência na área, porque é um doente difícil, um doente complicado, né? Sim. Doutor, o paciente que tem histórico de genética na família, ele pode, o senhor falou em 45 anos, mas se ele tiver um receio, a partir de qual idade ele pode começar a fazer os exames? Se o avô teve, o pai teve, ele é muito suscetível, né? É lógico, a pessoa fica com um receio muito maior, né? Quando nós começamos as campanhas, nós começamos a falar em 40 anos. Aí teve um serviço americano, que é um serviço dos veteranos dos Estados Unidos, que começou a fazer a partir de 35 anos. Partindo do princípio que as mulheres começavam mais cedo e tal. Mas isso, com o passar do tempo, nós verificamos por estatísticas enormes, estatísticas de 100, 200 mil pessoas, foram feitos vários estudos populacionais que demonstraram que a regra atual é a regra de consenso. Se ele quiser fazer o exame, porque ele tem o pai, tem o avô, tem o irmão, qualquer coisa, com 30 anos, tudo bem, não tem problema nenhum. Faz um toque, o PSA. Agora, a orientação é a partir de 45, porque antes de 45, praticamente zero caso. Zero. Mas a partir de 45, você tem alguns pacientes que desenvolvem câncer de próstata, e quando você vai ver, esses pacientes são desses grupos de risco. Ele tem genética. Entendeu? Por isso que a gente recomenda, se você não tem genética, a partir de 50 anos. Bacana. Doutor, e os tabus, principais tabus? O que nós temos de tabu, além de não querer fazer exame? O senhor já vivenciou alguma situação no consultório? O senhor tem uma ideia de quantos homens o senhor fez exames, né, em todo esse histórico do senhor como médico? E teve alguma história assim que o marcou
no tratamento aí com os pacientes, porque aquilo que o senhor falou, uma relação de confiança que se constrói com os anos, né? Veja bem, como eu disse para você, nós começamos a fazer campanha em 1991. A primeira campanha eu fiz na época do Congresso Paulista e na época nós começamos a pegar pacientes com 60, 65 anos. E esses pacientes realmente eu tive, nos primeiros 10 anos, eu tive uma quantidade grande de pacientes que se recusavam a fazer toque. Eles iam no consultório, às vezes com sintomatologia prostática, e você tinha, no fim, você examinava, você fazia exames radiológicos, fazia ultrassom, acabava fazendo toque, mas era sempre mais relutante. Agora, posso dizer para você que de uns 20 anos para cá, eu até acredito que tenham pacientes que não queiram ir ao consultório. Acredito que nós tenhamos aí um percentual da população masculina que não quer ser examinado. Porque eu não sei, né? Porque ele não vai no consultório, então eu não sei. Então eu acho que esses pacientes existem, mas é muito pouco. Hoje a população masculina está muito mais orientada. Se você pegar os dados do SUS, nos últimos 20 anos, a gente vai ver que o volume de mulher que é o consultório, o volume de homem era bem inferior. Esse volume de homem que está fazendo avaliações anuais aumentou bastante. Então é muito interessante que a gente vem vendo no consultório que a população hoje já perdeu esse tabu, entendeu? É mais um problema de conscientização, de lembrar, e menos um problema de, eu não quero fazer toque. Tem homens que são convencidos, tem que ser convencidos, tem psicólogos que podem conversar. Na clínica do senhor tem essa ajuda? Não, ajuda quem convence. A clínica, quando ele chega lá... O senhor falou da mulher. O senhor falou da mulher, a mulher falou, a mulher tem que jogar duro também, né? Quando ele chega lá, ele já está convencido. Então, é o que eu falei, o papel da mulher é muito importante, porque a mulher já vem recebendo de gerações anteriores a necessidade. Olha, minha avó fazia, minha mãe fazia. Então, ela já está conscientizada que ela deve fazer exames periódicos. E ela é uma pessoa que tem um papel fundamental nessa influenciar o marido. E isso é uma rotina no consultório. Às vezes chega o casal, eu falo, então, o que o senhor tem? Que ele fala assim, ela que me trouxe aqui. Então, é comum isso. Agora, o fato do tabu, eu acho que diminuiu muito. Acho que o tabu hoje é uma coisa que existe, até acredito que exista, mas é um percentual muito pequeno da população. É mais relaxo mesmo, sabe que tem que fazer, ele aceita fazer, mas ele deixa para amanhã, deixa para depois. Então qual que é o perigo de pular um ano, ou 2 anos aí e deixar de fazer? O perigo é você ter, por exemplo, você vai hoje no consultório, eu te examino, faço o exame, falo, tá tudo normal, só que você já está com tumor. Se você voltar daqui a 1 ano, eu pego. Porque o tumor cresceu um pouquinho mais, eu vejo no toque ou no PSA, alguma alteração eu pego. Se você demorar 2, 3, 4 anos, você corre o risco de, ao chegar, esse tumor já tenha ido embora. Então, como o tumor de próstata é um tumor que é mais agressivo, é um tumor que cresce mais rápido que o de intestino, a gente faz anualmente, o intestino cada 5 anos. Doutor, e qual a experiência o senhor tem? O senhor tem que dar a notícia também pro paciente de que ele está com câncer de próstata, né? É um momento muito difícil para o senhor. Que o senhor e a pessoa recebendo essa notícia também. O senhor vivenciou algumas experiências? Eu vou te falar como paciente. Eu tive, há 10 anos, eu tive um tumor de intestino. E é uma notícia ruim. Você receber a notícia de que você tem uma doença que é mortal e que a gente conhece pouco dela, é uma dificuldade. Este é o momento em que você tem que ser mais médico, em que você tem que ter mais humanismo no consultório, quando você tem que dar a notícia e dar o apoio. Então, você tem que ter uma capacidade de comunicação grande.
E você tem que, nesse momento, não é pegar um papel e falar, deu positivo o teu exame. Entendeu? Você tem que dar para o doente um apoio, você tem que comentar as possibilidades. Então a gente começa a fazer esse apoio na hora que você pede uma biópsia. Na hora que você pede uma biópsia, você já está dando para o paciente a perspectiva de que ele possa ter um tumor. Porque hoje, com os dados que a gente tem, o percentual de biópsia negativa caiu muito. Antes a gente fazia muito biópsia, aumentava o PSA biópsia. Hoje não, você usa uma série de dados para diminuir a quantidade de biópsia. Então, com isso, você aumentou a biópsia positiva. Então, na hora que você dá a notícia que ele tem que fazer uma biópsia, você já procura falar da doença. Você já procura colocar, olha, ainda bem que o exame deu esse exame, nós podemos fazer um diagnóstico mais precoce. E fazendo um diagnóstico mais precoce, nós temos chance de curar o senhor mais rápido. Então você já vai dando informações para ele, que a hora que você pegar o resultado da biópsia e tiver um tumor, você vai dizer, olha, infelizmente o resultado foi positivo, mas como nós falamos, o senhor sabe, está no comecinho. E aí você tem que ter uma conversa prolongada, você passa para o doente, você geralmente pede mais algum exame para o doente fazer voltar. No que ele volta, ele está já pensou bastante. E outra coisa que eu falo sempre, quando eu dou o diagnóstico e eu proponho algum tratamento, eu digo para os doentes, olha, os exames são do senhor, se o senhor quiser ouvir uma segunda opinião, direito que o senhor tem, o senhor pensa, vê, mas você tem que procurar dar esse apoio. É a hora de maior humanismo no consultório, sabe? Sim. Doutor, e tem associação do câncer de próstata com a vida que o camarada leva? Sedentarismo, algum outro comportamento que ele possa prevenir o câncer? Não, veja bem, a gente fala isso, mas não existe nenhum trabalho que possa nos dar com certeza absoluta, sabe? O que você fala sempre é em termos de qualidade de vida. E aí entra um outro dado que eu gosto sempre de bater. Quando você fala qualidade de vida, já vem aquela história de, olha, você está gordinho, você tem que perder peso, você tem que fazer exercício, tem que ficar forte, barriga chapada, tem que comer, só comer comida isso. Não é por aí. Qualidade de vida é ser feliz. Entendeu? Se o indivíduo está gordinho e ele está feliz, você, como médico, diz para ele, olha, é interessante que você tenha uma atividade física, você precisa melhorar a sua musculatura, a alimentação, não tem nada proibido. Não tem nada proibido. Igual você falar, álcool faz mal? Faz. Você tomar uma taça de vinho vai fazer mal? Não. Agora, se você tomar uma garrafa de vinho todo dia, vai te fazer mal, porque tem álcool, vai lesar o fígado e tal. Então, eu acho que o importante é ser feliz. É não querer pegar um indivíduo que não gosta de fazer exercício e falar para ele que ele tem que ir para a academia. Então, é aí quem você entra. Você, como médico, tem que dar todas essas orientações. Em relação a o que fazer para não ter câncer de próstata, não tem nada. Surgiu uma época, uns 15 anos atrás, pegaram uma região da Itália em que o pessoal comia muito tomate. E o índice de câncer de próstata era baixíssimo. Chegaram até a industrializar comprimidos de tomate que você dá para os doentes. Mas não tem trabalho nenhum, nada que prove isso, entendeu? Existem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a raça negra tem menos câncer. Por quê? Não sabe. O japonês, mora no Japão, tem mais câncer de estômago. Ele muda para os Estados Unidos, ele passa a ter menos câncer de estômago e mais câncer de próstata. Então, tem algum fator ambiental? Provavelmente sim, mas nós não sabemos. Então, dizer hoje para o indivíduo, olha, você não pode ficar gordinho, você não pode comer macarrão, você não pode porque... Não, eu acho que como médico você tem que dar a seguinte orientação, você tem que ser feliz. Então, dentro do ser feliz, procure ser feliz com mais saúde. Então, para você não gosta de academia, procura achar alguma atividade física. Você gosta de caminhar, vai caminhar. Você, eu gosto de fazer piscina, vai fazer piscina. Eu gosto de andar a cavalo, de bicicleta. Procure achar alguma coisa que te faça feliz e te dê uma melhor qualidade física. Mas não colocar com carimbo, tem que ir para academia 2, 3 vezes por semana, tem que caminhar, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não é por aí. Eu acho que quando você fala em alimentação,
você faz assim, você dificilmente come carne de porco, carne de vaca, carne de frango, peixe, numa refeição. Geralmente você come uma carne. Eu vou comer um filé, eu vou comer aqui um frango, um peixe. Faça a mesma coisa com amido. Você senta na mesa, você põe arroz, feijão, macarrão, batata, isso tudo é amido. Olha, eu quero comer um filé com frita. Tá bom, coma um filé com frita, mas não come arroz, não come macarrão. Você quer comer um filé com macarrão, então come o macarrão, mas não come a frita. Entendeu? Então é uma questão de opção, em que você pode perfeitamente ser feliz, você pode se alimentar do que você quiser, com uma orientação alimentar. Aí que entra o papel da nutricionista. Ela vai te dar, olha, você precisa comer amido para te dar energia, proteína para te dar músculo, e você tem que comer gordura junto. Normalmente quando você come carne, você come gordura, a alimentação sempre tem a gordura. O que muda muito é proteína e amido. E legumes e vegetais que você, verduras que você vai comer, onde você vai ter todos os outros elementos básicos que você precisa, de vitaminas, sais minerais, etc. Entendeu? Por isso que os legumes, as verduras são coloridos. Um tem uma cor alaranjada porque tem mais vitamina A, o outro, entendeu? Então, fundamentalmente uma orientação alimentar, mas não existe nada, respondendo a tua pergunta, que possamos fazer para evitar o câncer de próstata. Então, como a gente não pode prevenir, a gente tem que prevenir o câncer avançado, fazendo exame todo ano. Tá certo. Doutor, agradeço muito o senhor, depois desse recado aí, o tomate aí, que o meu pai sempre fala, come tomate aí para evitar... Não, mas não foi fake news então, doutor? Tanto que tiraram do mercado o remédio. Tomato. Suco de tomate também não... Não, o tomate é uma delícia, eu como tomate todo dia. Mas isso não quer dizer que eu esteja comendo, eu como porque tem sais minerais, vitamina, o tomate é um excelente legume. Tá? Dá um molho fantástico, põe no macarrão, mas nada que vá fazer prevenção. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Rodrigo, o papel de vocês, como eu falei no começo, é muito importante, o papel da imprensa, no sentido de conscientização da população sobre os cuidados médicos. E a gente tem que lembrar sempre que a idade da população, ela avançou com uma série de fatores. E um fator mais importante é saneamento básico. Água tratada, esgoto tratado, isso é responsável em cerca de 60%, 70% do aumento da qualidade do tempo de vida da população é por saneamento básico. Parou de morrer de caganeira. Depois você entra em vacinação, que é outro fator que dá aí 10, 15% de fatores, que é um fator que dá 10, 15% no aumento da idade da população. E a medicina em si, se você excluir a vacinação, nós vamos entrar com 5, 10%. Então o avanço da medicina, claro que vacinação é avanço da medicina, mas outro fator que é muito importante é a genética. Se você tem uma genética boa, você vai ter mais vida. Se você tem uma genética ruim, você vai morrer mais cedo. Então, saneamento básico, genética e os cuidados com vacinação e esse exame que é o que nós estamos tratando. Isso tudo favorece que a população vá vivendo cada vez mais e melhor, e mais feliz, que é o que importa. Tá certo. Depois do recado do doutor, agradeço muito você que acompanhou a gente até aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Você pode rever essa entrevista no YouTube, no meu canal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, e nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Muito obrigado a você, e você já sabe, jornalismo é que tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.
Tchau.